cara, eu vou... É só o sentido da força que vai mudar. Tá. A gente percebeu que em uma situação ordinária, a gente tem ali uma importância grande da distribuição da massa, porque ela afeta a força que puxa o caminhão para baixo. Isso. Mas a aceleração, ela vai ser a mesma para o conjunto. Independente da distribuição de massa, normalmente a aceleração é igual. O que acontece de diferente que a gente ainda não avaliou e que tem ali nos aspectos que o engenheiro que você passou o documento aborda? A gente avaliou apenas o movimento de translação. Tudo que nós fizemos até agora é pensar no caminhão inteiro ou em partes do caminhão como sendo um pontinho, onde concentra-se ali toda a massa. Isso. Ao avaliar agora o movimento da roda no conjunto, a gente vai ter que pensar de uma maneira um pouco diferente. Por quê? O efeito da rotação, ela vai causar para a gente um outro impacto na dinâmica de força. Para entender essa dinâmica de força, nós vamos ter que entender o que é um rolamento e o que é um deslizamento, antes da gente continuar avançando. Então, assim, vamos pensar na situação ideal. O que aconteceria quando a gente tem aqui um torque agindo sobre essa roda, né? Então, tem a roda do caminhão, o pneu, e contando do centro do eixo até a periferia, a gente tem, contando a altura do pneu, um raio, tá? Então não considera-se só aqui o raio da roda. Tanto é que se você olhar na legislação, aqueles fanboy que troca a roda do carro, né? Quando eles trocam a roda do carro, eles têm que mudar a altura do pneu para manter... Tem que fazer a regulagem até do velocímetro, né? Um monte de coisa. Exato. Isso acontece por conta desse aspecto geométrico. Se aumentar o raio, aumenta o comprimento da roda. O comprimento da roda seria a ideia seguinte: quando essa roda girar, imagine que ela está girando nesse sentido horário, esse pontinho vai bater aqui e toda essa marcação vai começar a vir aqui. Sim. Mas isso eu manjo. E daí você vai ter, na hora de completar uma volta, se não houver deslizamento, se houver só rolamento, a distância percorrida pela roda inteira será 2πr. Deixa eu dar uma pausa aqui para te fazer uma pergunta. Quando a gente estuda essas coisas aí, Fernando, Fernando, né? A gente considera, cara, o raio dinâmico do pneu. Os manuais de engenharia das montadoras, quer ver? Deixa eu ver, eu estou com o da Scania aberto aqui, exclusive. Não sei se tem aqui a velocidade dele. Ela considera o pneu redondinho, bonitinho. Só que quando o caminhão está carregado, você sabe que... Então, esse raio do centro da roda até o ponto de contato ali no solo, ele é menor. Acontece aqui o mesmo problema que sempre acontece em todos os lugares. Se você for tratar todas essas deformações geométricas de um sistema, você não vai conseguir resolver nada analiticamente. Nada por conta. Mas deixa eu só te fechar, gente. Mas o Rubem, aquele calculista ali, que é meu amigo, ele... Quando ele faz cálculo de velocidade, ele considera o raio dinâmico. Falou isso, eu não considero o raio inteiro, eu considero o raio dinâmico. O raio com o pneu, do pneu até o solo. Aí como o raio... Agora vem uma pergunta. Vou exagerar. Você não está vendo, né? Está vendo aí? Não, mas eu estou imaginando o que você está fazendo ali. Tá. Está botando com a mão o tamanho, né? Isso, você tem um centro. Imagina que o pneu não tem... Está só o pneu sozinho aqui. Não tem nada em cima dele, não está colocado no caminhão. Ele tem um raio, né? Esse raio vai dar um giro, de acordo com esse raio, porque o raio influencia, vai medir uma circunferência. Quando você carrega o pneu, o raio diminui. A circunferência ficaria menor? Ficaria menor. A medida do raio, quando o pneu está carregado, ele vai ter um achatamento aqui. Pois é. Essa diferença é que vai valer, porque ela tem contato. Tá, mas deixa eu agora, vamos para o lado prático. Imagina que eu peguei o pneu cheio, o raio, a circunferência é uma volta completa, concorda? Isso, faz. Mas o pneu cheio, eu marco um determinado ponto, igual você marcou aí, ó, né?
faço uma marcação com X, rodo o pneu, vejo que ele parou lá no X, de novo, a distância 1 do giz até a distância 2 eu tenho o comprimento do pneu ele esticado, né? Mas ele carregado ou vazio é a mesma coisa. Não é. Isso que eu queria entender, entendeu? É isso que eu queria que você me explicasse. Porque é assim, primeiro que a gente tem essa volta, vamos supor que o pneu não deforme. Tá. Calibrou tanto ele, que ele está tão estufado ao ponto de ele não deformar. Não deformar. Tá. Daí, se der uma volta completa, aqui vai fazer a marcação no chão exatamente do tamanho do comprimento. Isso é uma situação ideal, não acontece isso na prática. Tá? Já vamos discutir por que não. Se o raio diminuir, você vai ter aqui uma variação do raio, ó, uma diferencial do raio, e você vai ter uma diferencial do comprimento também. Tá? Essa diferencial que nós temos aqui, você pode integrar ela dos dois lados. Aí você pode calcular a variação de uma forma mais completa, 2π é constante, sai para fora, né? Aí você pode ter, mesmo que o raio vá mudando conforme você vai achatando. Então, acredito que não é um problema de análise geométrica, é um problema de execução de conta. A gente considera assim como o raio sendo constante, mas na verdade ele pode ser integrado. Então, se ele estiver aqui diminuindo ou aumentando do outro lado, você consegue considerar isso e calcular com perfeição. Mas assim, pode falar. Você faz um cálculo de diferencial? Quando a gente faz a derivada desta função dos dois lados, aplica-se a derivada dos dois lados, é chamado de diferencial. Que é isso aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pensando da seguinte maneira. Esse aqui é o raio inteiro. Aqui é o raio original mais um pedacinho que ele está mudando. Ele pode estar aumentando ou diminuindo. Tá? Então, esse pedacinho aqui que está aumentando ou diminuindo é só um pedacinho aqui, ó. Isso. Um pedacinho aqui em cima. Tá. Pode ser em qualquer parte, pode ser aqui também, ó. É só um pedacinho infinitesimal. Isso vai gerar um pedacinho infinitesimal aqui no comprimento. Não necessariamente nesse ponto, tá? Pode ser em qualquer ponto. Então, uma pequena mudança aqui causa uma pequena mudança aqui. Por isso você integrou dos dois lados. Isso. É isso que eu gosto de Aí agora é o seguinte, se eu somar todos os pequenos pedacinhos aqui em volta, eu tenho o comprimento total. E se eu fizer aqui a soma de todos os pedacinhos aqui, eu tenho o comprimento total do raio, né? Daí, aqui a gente obtém a integral do raio e aqui a integral do comprimento. Então, você pode pensar assim, como que usa isso? Lembra que você falou que o raio tem um valor com o pneu estufado e outro que é o raio dinâmico? É o raio dinâmico. Você coloca assim, o raio original e o raio dinâmico. No fundo, essa conta aqui, ela pode ter uma função aqui muito complicada. Então, o que a gente acaba fazendo? Você usa o raio médio ou usa o raio dinâmico apenas, porque aí você tem uma aproximação da realidade. O que eu noto, se você pegar as planilhas, quando você consegue, né, das montadoras, as tabelinhas de velocidade num determinado diferencial, com um determinado diferencial 3 e 0, normalmente caminhão rodoviário é 307 e 308, tá? Caminhão grande, o 6x2, 6x4 aí, né? É o que eles vendem. E você calcular com o raio dinâmico, ele dá uma diferença na velocidade mais alta, porque, claro, ele vai aumentando a velocidade, vai aumentando a diferença. Chega até de 2 km de diferença, 1,5. É pouca coisa, mas dá. Eu não tenho essa noção, mas ontem você falou daquela subida do Purunã ali, você percebia uma diferença na quilometragem, né? Dá quase 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, às vezes. Estou tentando, só falando, eu estou ouvindo. Estou tentando ver se eu acho o da Scania aqui, mas não acho, não. Quase 1,5 quilômetro. O 386 que você falou é o raio da roda, né? Oi? O 386 de qual caminhão? Não, esse é o 307, é o diferencial. A coroa e o pinhão que vão na roda. Que é uma discussão muito que dá em venda de caminhão. Se você põe uma coroa por exemplo, se você põe um diferencial. Ele chama de diferencial o conjunto inteiro. O que vai na roda lá atrás, tá?
Se eu ponho um diferencial de 2,80, o caminhão, a gente chama de diferencial longo. O caminhão ele anda. Porque ele, tá? Se eu ponho um diferencial de 4, você sabe, ele vai dar mais. Vai reduzir as voltas do motor. Você sabe disso? Quem sou eu para te ensinar? Vai ser um resultado. Deixa que a gente chama de diferencial curto. Tá? É para força. Para força, é. Tem caminhão que tem diferencial de 7,18. Se você fizer um cálculo de rampa aí, você vai ver que o cara sobe uma rampa de 50 metros a cada 100. Os caras que não sobem porque não tem atrito. Teoricamente ele sobe, né, Fernando? É porque não tem atrito. Não, ele vai... se ele tiver mais força, mesmo com uma inclinação maior, ele vai conseguir subir. Porque o problema todo é o trabalho que ele tem. Trabalho é energia, né? Não o trabalho no sentido doméstico. Mas assim, é o trabalho necessário para fazer ele subir. Porque ele tendo mais força, em geral, ele vai conseguir desenvolver maior potência. E mesmo que a rampa seja mais inclinada, o motor vai ter força para subir. Mas aí o atrito com o pneu não é pouco, né? Esse é o problema, teria que pôr muito peso. Entra a discussão que a gente está encaminhando aqui. Aí tem um detalhe, só mais uma coisa para você agregar aí na tua história, na tua cabeça. Ainda que ele tenha força, ele não consegue subir, sabe por quê? Se você pegar o cárter de um caminhão, eu vou te mandar uma figura de um cárter aqui, só para você ver. Mas para você... Eu vou te mandar no zap aqui, quer ver? Manda lá. Só para você entender. Você vai matar a charada só na hora de você olhar. Só na hora de você olhar, você já vai matar a charada da história, do que eu quero te dizer. Só um pouquinho. Cara, o meu computador, ele tá... Não sei como é que ele sabe. Toda vez que eu abro, ele só abre naquele Bing. Aquele Bing é muito fraco. Você tem que trocar o navegador, o buscador, aliás. Eu tenho que ir ali dentro e reparametrizar, mas eu mexo com uma preguiça depois. O pior é que essas coisas é chatinho de fazer. Você mandou? Não, vou mandar agora porque eu vou justamente ter a tua imagem aqui, tá um retângulozinho aqui que tá aparecendo você bem no canto onde é que eu tô procurando a imagem aqui, é uma desgraça. Ele reduziu você aqui, você já vai ver aqui, ó. Aqui, ó. Só um pouquinho. Bom dia, seu Wilson. Tem que ver o despachante, eu não conheço nenhum. Como é que ficou o dia de pagamento do carro? Ó, veja aí. Tecnicamente a gente tem a ilusão teórica. Se der uma volta completa. Vai andar exatamente comprimento. Tá. Se você calcular o comprimento, seja por aqui ou de forma integral, e encontrar aqui, vamos supor, o comprimento sendo 2,70 metros, quando você for medir aqui, não vai ter 2,70 metros. Vai ter menos. Você mandou alguma coisa aqui agora? Não. Mandei mais do cárter só. Só piscou o WhatsApp. Então, aqui você não vai ter o mesmo comprimento. Por quê? Porque acontece o deslizamento. Sim, tá. Então, como está acontecendo com o rolamento? Na verdade, a situação contrária também é indesejável. A gente, se tiver aqui só deslizamento, como num dia de chuva ou quando tem neve na pista, né? O deslizamento, tonicamente, também ele acaba atrapalhando o funcionamento normal do caminhão, porque daí você fica sem o controle do volante. Claro. É muito comum acontecer os dois ao mesmo tempo, só que em proporções diferentes. Então, se a gente traçar, por exemplo, o deslizamento em relação à rodagem, a gente vai ver um gráfico assim, ó. Aqui é a situação que só tem zero deslizamento está aqui, e aqui a rodagem. Aqui a gente tem a situação onde só tem rodagem. O deslizamento, só tem deslizamento, não tem rodagem nenhuma. A gente vai ter algo assim, ó.
Então, normalmente, você está trabalhando nessa faixa intermediária. Dependendo da velocidade que você vai, você está mudando essa proporção entre deslizamento e entre a rodagem normal. O que acontece de especial? No deslizamento, aqui, o contato do pneu com o chão, ele não influencia o coeficiente de atrito de rolamento, que é o coeficiente de atrito dinâmico. Agora, o deslizamento, ele envolve ali uma interação entre a molécula do pneu e a molécula do asfalto. É uma interação, quando a gente fala interação na física, a gente quer dizer força, tá? Eu acabo falando os termos mais técnicos, às vezes pode não ser tão claro. Surge aqui uma força. Essa força entre as moléculas, ela não é a força de atrito, é uma força chamada de Van der Waals. É basicamente as moléculas do pneu aderindo à molécula do asfalto. Ela quer ficar parada enquanto a roda quer girar. Essa força de adesão, chamada de força de Van der Waals, ela tem uma ligação fraca. Van der Waals. Ela aumenta com a massa. Entendeu a ideia? Tem uma ligação fraca, como é que é? A força de Van der Waals, ela não é intensa. Ela é uma ligação fraca. É uma força entre duas moléculas. O que acontece? Essa força de Van der Waals, ela não funciona a longa distância. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui dois corpos, estão afastados. Não tem força de Van der Waals entre elas. Agora, se eu unir eles e colocar bem pertinho, a molécula do primeiro interage com a molécula do segundo, e daí você vai ter ali uma interação entre eles. E à medida que vai pondo mais pressão, a interação aumenta? Isso, exatamente isso. Não exatamente a pressão, mas a massa. Isso. Não, o que eu falei por um peso ele vai, né? Exato. Quando eu falei pressão, que eu pensei em pegar uma prensa, duas peças de aço e juntar, a interação seria muito forte. Isso, quando você junta duas peças, mesmo de plástico, né, ou papel, que fica difícil de você tirar um do outro, ali você tem uma ação da pressão e da força de Van der Waals. A força de Van der Waals, para você ter uma ideia, ela está vinculada com o fato, por exemplo, das moléculas de água permanecerem todas juntinhas, ou ainda, quando você tem o grafite de uma lapiseira que permanece todo unidinho ali. Então, é uma força que deixa as moléculas unidas. Aqui, enquanto está rodando, tem um atrito, um coeficiente de atrito dinâmico, e vai ter um coeficiente de atrito de deslizamento, que é o D maiúsculo. Então, quando a gente calcula o coeficiente de atrito total, ele vai ser o dinâmico mais o coeficiente de deslizamento. Ontem, teve um momento que eu falei para você que o coeficiente de atrito total dependia da massa. Na verdade, não é esse aqui que depende da massa. O dinâmico, ele continua sendo um valor independente da área de contato. Igual lá o Leonardo da Vinci já tinha previsto na Idade Média. Quem muda é o de deslizamento. O deslizamento vai acabar dependendo da massa. Então isso aqui acaba ficando uma função da quantidade de massa que coloca. Bem, aumentando o coeficiente de deslizamento, a porcentagem de deslizamento vai aumentar, e quando isso der uma volta completa, o comprimento vai ter diminuído. E daí quando você vai subir, por exemplo, uma rampa, igual lá do Purunã que você falou, está lá subindo a rampa, o que acontece com a distribuição de massa? Se for carga seca, tranquilo, ela vai ficar distribuída igualmente, igual estava no reto, né? No horizontal. Mas existe uma situação em que você vai ter ali a cargas com mobilidade indo para trás. Daí você vai ter mais massa atrás, fazendo com que esse cara aumente. Daí fica mais difícil subir. Entende? Porque ele vai estar basicamente colando no asfalto no ponto de contato. Pois é, mas aí ele aumenta o atrito, mas diminui a chance de deslizamento, já que a carga está fazendo mais pressão sobre aquele eixo. Aumentando o atrito de deslizamento aqui, o contato de deslizamento, você vai fazer o contrário. Fazer a roda deslizar. Não, estou pensando assim, quer ver? Ó? Um caminhão está subindo sobre o Purunã, dois caminhões absolutamente iguais com a mesma carga. Imagina uma carreta 3 eixos, uma com 41,5 kg certinha, vamos pegar um 6x2, só tem um eixo puxando. E uma... Pode fazer uma parte? Eu adoro quando você vai bem nessas comparações de show de fábrica, sabe? É uma coisa que a gente não vê na física. A gente vê a teoria, vê as contas,
mas a gente não tem essa prática. Pois Pode é, falar. e você tem a teoria que eu gosto, porra, daí, ó. Então aí e atrás eu tô com uma carreta com um produto químico. Carregado igual, absolutamente igual. E o asfalto tá molhado, tá chovendo, tá? Teoricamente as duas estão com o mesmo pneu, mesma pressão de pneu. Imagina que os motoristas são clone, ou é um robô dirigindo as duas, rigorosamente parametrizado. Essa da carreta, no momento em que ela começa a subir, a carga vem para trás, a carga líquida vem para trás, e ela vai fazer mais pressão no pneu, vai pôr mais peso. Se ele vai pôr mais peso, ele aumenta o atrito do pneu para evitar deslizamento. Tá, daí entra um outro aspecto. O pneu que está sofrendo maior força é o de tração ou não é o de tração? Ah, não, aí não é, ele tá jogando lá no... Tá certo. Mas ele eu está jogando no pneu de trás, só que quem então faz vamos inverter o exemplo, vamos mediano, imaginar né? que é um caminhão rígido, que tá todo integrado, e o pneu tá lá atrás, os dois caminhões iguais, um com carga seca, um monte de caixaria, com 23 mil quilos. Esse aqui com 23 mil quilos também, só que é um tanque. Na hora que ele inclina, a água o líquido vai vir para cá. O líquido desce. E aí vai pôr mais pressão no pneu, vai aumentar o coeficiente de atrito. Então, mas aí está. Se você aumentar o atrito no pneu de tração, o efeito vai ser você conseguir fazer ele deslizar menos. Isso. Agora, se você conseguir concentrar, por exemplo, se o caminhão for... ontem a gente falou muito do caminhão 6x2. Isso, né? esse exemplo que eu estava pensando. Esse aqui é o pneu que faz a tração. Isso. Se a carga se concentrar em cima desse aqui, a gente vai ter aqui um deslizamento muito grande. Então esse está tentando levar para frente a coisa. Só que esse aqui está deslizando. Então você vai ver esse aqui rodando quando no chão. Entende? E Pois isso é, vai... não, bom exemplo. Mas o fato desse pneu estar deslizando não é melhor para o outro que ele tenha que arrastar menos? Daí? Não sei. Pensa comigo aqui que você vai gostar dessa. A roda está aqui girando para frente, no sentido horário. Uhum. Então significa que o caminhão está indo nessa direção. Tem uma força. Falhou. Pra cá. Tá travando, Falhou? tá travando a tua internet igual daquela vez. Tá bem fora de foco você aí agora. Então vamos lá. Eu estava falando assim, ó. Vai girar aqui no sentido horário, então, a grosso modo, o conjunto vai se deslocar para a direita. Quando o conjunto está se deslocando para a direita, tem uma força resultante agindo aqui. Quem é essa força resultante? Peraí, como é que é? Faz a pergunta de volta. Eu acho que a pergunta que está faltando para você entender essa dinâmica está aqui. Vamos analisar. Pegar só essa roda de tração e trazer ela aqui. Tá. Essa aqui é a roda de tração. Está girando. O conjunto está girando, mas globalmente, se você olhar de longe, o centro aqui está indo para frente. Tá. Se está indo para frente, está acelerando para cá, tem uma força resultante na direção horizontal para a direita. Concordo, tá? concordo. Direita para mim aqui. Essa força resultante é quem? Qual é a força que tem ali puxando o caminhão para frente? Eu estou te falando como quem trabalha com caminhão. Para mim é um motor. Tá. É o diferencial. O não diferencial. está fazendo essa força. Hã? O motor não está Não, fazendo essa força. tem um semi-eixo que vai ali. Tem um semi-eixo que vai ali, que liga no diferencial, cardan, caixa e motor, não é isso? Tá. O motor está funcionando, só que o motor está girando. Isso. O motor está girando. O problema está aqui, ó. O caminhão empurra o chão para trás. Isso, tá, entendi. Fazendo uma força de atrito. Tá. E essa aqui é a reação da força de atrito, porque toda ação tem uma reação. Uhum. Então, quem empurra o caminhão para frente é a força de atrito. Estabelecido isso? Sim, sim. O caminhão, o que está fazendo? O motor está girando a roda. Daí a roda girando vai acabar causando aqui uma interação com a superfície, que é a força de atrito. Agora, se não fosse isso, a gente não caminhava também. Quando você dá um passo para frente, você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Pegou lógica? Sim, entendi. Beleza. Agora vamos avaliar como que a força de atrito cresce.
a força de atrito FAT, ela é μ vezes a normal. Agora pensa, se aumentar o coeficiente de atrito, esse aqui é o coeficiente total. Se aumentar o coeficiente de atrito, o que acontece? Aumenta a força de atrito. A força de atrito. Se aumentar a massa em um rodado, aumenta a força normal, né? Porque o peso no eixo Y é igual à força normal, tanto na subida como no reto, a gente já avaliou isso ontem, né? E a força normal é, na verdade, mg cosseno do ângulo da rampa. Se a rampa tiver um ângulo zero, fica cosseno de zero, que dá 1, né? Daí fica só mg. Tá. Então, na horizontal, assim, aumentando a força normal, aumenta a força de atrito, e na rampa também, tá? Mas quanto mais inclinado for, quanto maior for esse ângulo, menor vai ser a força normal. Tá. Sim. Tá acompanhando? Sim. Isso aqui é chatinho de perceber. Se aumenta o ângulo, o conjunto, que é o cosseno, diminui. Sim. O cosseno é o contrário do seno. O seno aumenta. Então aqui, aumentando o ângulo, se o ângulo for de 20 graus aqui, o que é impossível já, você fala 22 graus aí, mas isso não dá, não roda. O que acontece aqui? Se aumentar o ângulo, cai o cosseno. Uhum. Caindo o cosseno, cai a força normal. Cai a força normal. Força normal menor, atrito menor. A roda de tração tem mais trabalho para subir. Isso é o motivo pelo qual ela tem trabalho para subir. Agora vamos avaliar o deslizamento. Se essa roda aqui sofrer um excesso de peso, vai aumentar o atrito. Vai. Só que quando ela é aliviada na subida, vai diminuir o coeficiente de atrito também. Quando ela é o quê? Lembra? Esse deslizamento depende da massa, não é? Sim. Quando o líquido desce, fica menos massa aqui. Então, esse fica com atrito menor. Tá. Se fica com atrito menor, essa força cai. Daí ela tem dificuldade para subir. Claro. Esse é o meu ponto. Tá. Agora, aqui, a força aumentando, o atrito nessa aumenta. Tá? Sim. O atrito nessa aumenta, mas ela não é de tração. Não é de tração. Daí ela não faz força para girar. Então, aqui é peso morto. É por isso que ela vai ter mais dificuldade. E se fosse invertido, vou te dar um exemplo. Você sabia que caminhão de lixo é invertido? Ele tem um eixo chamado eixo drop. Como é que funciona? Ah, não. Não tinha reparado que o caminhão tem de lixo tem 2 rodados atrás? Tem, depende do ele vai coletar, ele tem que colocar 2, senão o cara não sobe. Por causa desse efeito aqui, ó. É isso que eu queria entender. Aumenta a massa para aumentar o atrito. Não é? Para aumentar o atrito na roda de tração. É isso que precisa. Agora, uma coisa é certa. Esse pneu aqui na frente, o que ele vai estar tentando fazer? Vai estar deslizando um monte. Esse aqui de trás vai estar deslizando. Esse aqui vai estar tracionando. Então, nesse caso aí, tá? A porcentagem de deslizamento desse fica maior e esse fica maior. Por isso que quando aqui tem barro na roda de tração, encalha. Ele fica só deslizando. Concorda? Porque daí o atrito diminui tanto que molhou demais ali. Se tiver molhado, que é aquela pergunta original que girou a aula, né? Vamos supor que foi um dia de chuva. Aqui está molhado. O que acontece com esse coeficiente de atrito aqui, ó? O ordinário, aquele que é de rodagem, tem que ser o de deslizamento. Se molhar, esse cara cai. Não é? Daí afeta esse que cai também. Afeta esse que vai cair. Afeta a força de atrito e o caminhão tem mais dificuldade para subir no molhado. Então, agora, o quanto essa dificuldade é numericamente, daí envolve aquela tabela que o engenheiro passou. Agora, só para a gente estabelecer aqui. Então, mas à medida que imagina o caminhão de lixo ali, à medida que eu vou colocando mais peso nessa roda, eu aumento o atrito, eu diminuo a possibilidade de deslizamento desse eixo, né? Desse eixo, sim. Desse eixo, sim. Exato. Não, é isso que eu... Agora, acontece um efeito também que é o seguinte, você não pode exagerar, porque a gente tem uma questão energética, a gente está avaliando só força, né? Tecnicamente, se aumentasse muito o peso aqui, ele subiria qualquer rampa nessa lógica que a gente Claro, exato. Só que daí é o seguinte, para ele rodar aqui, quanto maior for a pressão nesse conjunto, nesse eixo, maior a pressão, mais torque ele tem que ter para girar. Tem que ter para girar. Aí, o torque, o que vai ser? Vai ser a força que está acontecendo aqui embaixo, né?
a força de atrito, eu desenhei ela aqui em cima porque eu estava falando do conjunto inteiro. Mas essa força ela não surge aqui em cima. Ela surge aqui embaixo, no contato. Aham. Essa força aqui está agindo a uma distância R, que pode ser o raio dinâmico ou o raio normal, tá? Quando você pega e calcula o torque é a força vezes a distância. Aqui a gente vai considerar 90 graus porque está na direção radial. Né? Tranquilo? Sim. Agora na rampa, então aqui fica vezes o seno de 90 graus. Está na horizontal, então aqui tem 90 graus. Na hora que dá a rampa, vamos ver se muda o ângulo. Ó. 90 graus também. Então, seno de 90 é 1. Essa parte aqui não contabiliza, não vai influenciar. Tá? Daí aqui, quando a gente vê força vezes R, se tiver uma força muito grande, o raio é fixo, você precisa de um torque grande. Se tiver uma força pequena, você precisa de um torque pequeno. Tranquilo? Sim, tá. Então, assim, se a força de atrito subir muito, porque você está carregando muito aqui para ele ter vantagem de tracionar na rampa, você vai ter que ter torque suficiente sendo fornecido pelo motor. Se o motor tiver, por exemplo, um diferencial longo, ele não sobe. Entendi. Entende? Entendi. E outra coisa, nós estamos considerando essa subida a partir do repouso. Tipo, o cara ligou o estacionário do caminhão e depois vai sair. Por isso que a primeira marcha... é por isso que ele diferencial longo. Daí, assim, se ele vier embalado, ele já tem energia cinética junto com ele antes de entrar na rampa. Daí ele consegue subir. E entra uma discussão que nós tivemos lá atrás já, né? Mas você consegue perceber aqui a ideia da força de atrito, como que ela está influenciando na subida? Sim. Por isso que a gente chama de as primeiras marchas, dependendo do caminhão, de marcha crawler. Crawler em inglês é de rastejar. Cara, a Volvo tem uma primeira marcha numa determinada caixa dela, na shift, que é 32:1. 32. Eu fiquei curioso saber trator agora. Como que se deve ser trator? Porque trator tem uma força violenta, né? Eu não sei, trator tem muito reduzida, né? Porque às vezes vai fazer força, aqueles pneuzão. Mas o caminhão, pensa 32:1, cara. Quando um diferencial normal, aí você coloca num caminhão desse um diferencial de 5,5 com uma primeira marcha de 32. Cara, é descomunal. É descomunal a força do caminhão. Significa que cada newton que o motor é capaz de causar aumenta 32 lá no final, né? Isso. Mas tem um fator de conversão. Eu estava lendo o documento que você me enviou ali do seu colega que é engenheiro. Eles consideram no torque a transmissão perdendo 10% do valor do torque do motor original, né? Isso, por causa da atrito. Só estou escrevendo um troço aqui. Pode escrever aí. Tem deixa eu abrir aqui o arquivo, como que ele chamou. Eu tenho aqui de volta de passo? Na própria equação que ele colocou. Deixa eu achar aqui, ó. Já vi aqui. Dá uma olhadinha nesse problema número 20 aí. Number 20. Olha lá. O que ele fala é rendimento da transmissão, é o sigma, né? Ele considera o rendimento da transmissão um valor de 0,9. Ele está pegando uma conta e multiplicando por 0,9. Então ele está considerando 90% só do torque. Deixa eu só ver aqui. Considere que um caminhão, que a cada milheiro de tijolo... Deslizamento, daí você não tem mais as equações tão lindas, né, tão branquinhas. Aí, na verdade, é um problema de ensino médio. Se você pensar na dinâmica das forças, ó, tem aqui o caminhão. É isso aqui que eu queria mostrar. Vamos pegar só o cara de trás aqui. Tá aqui, e aqui tá o chão. Pensa comigo. O caminhão tá indo para frente. Tem uma velocidade para cá. Esse é o vetor velocidade, não é força. Agora, o conjunto aqui, se ele está sendo acelerado para lá,
o caminhão está sendo acelerado para a direita, esse negócio está junto com ele, tem Sim. a mesma aceleração, tem que ir para a direita, Sim. porque não tem deslizamento. Sim. Se tivesse deslizamento, o caminhão ia para lá e ele poderia descer para cá, e para trás. Então o deslizamento é zero aqui. No final das contas, esse cara está indo para frente também, o bloco, né? Tá. Ele está acompanhando o caminhão. Sim. Qual é a força que puxa ele para frente? Essa você não vai me pegar. É o atrito dele no chão do caminhão. Exato. Então, aqui Viu como eu sou bom, assim, viu? né? Eu sou o teu, viu? Eu sou o teu segundo melhor aluno. Aí você vai perguntar quem que é o primeiro de todos os outros. Esses dias, cheguei para uma gostosa lá na academia, aquela, minha amiga, né? Eu falei, você sabia, Kátia é o nome dela, você sabia que eu fui? Você não está sabendo. Mas... Ai. Você falou para ela aí, você levou na brincadeira. Claro, ela entendeu, né? Ah, meu pai do céu. Mas aqui é o seguinte, ó, realmente, o pior é que você é um dos mais empenhados, porque tem aluno que não tá nem aí, né? É que eu é profissional, eu gosto, né, velho? Eu tenho uns 3 alunos que estão preparando para medicina, que assim, para dar aula para eles eu preciso estudar. É. E daí, agora os alunos de graduação mesmo, os alunos da Uninter, coitado deles, dá até dó, sabe? Porque assim, os que estão começando, eles não estão abertos para ouvir. Exato. Vamos voltar aqui então, ó. Se o corpo está acoplado, está indo para frente, tem uma força puxando ele para frente. O nome dessa força é força de atrito. Mas se a ação está puxando ele para frente, quem está jogando, a reação tem que estar jogando para trás. Então o caminhão está sofrendo uma força puxando ele para trás. Ó. O motor do caminhão, aqui está no reto, né? Mas depois a gente pode pensar claro. não. O motor do caminhão aqui, ele vai ter que fazer um torque aqui na roda, vai ter que ter uma força de atrito no caminhão aqui. Essa força verde é contrária à força de atrito que o caminhão está fazendo no chão. Ó. Essa aqui está no chão. Essa está no caminhão. Essa está no caminhão. Então, veja que tem 2 forças de atrito. Uma que puxa o conjunto inteiro para frente, que é feita pelo torque. E outra que tenta puxar o caminhão para trás, que é feita pela carga. Então, a carga aqui, se ela estiver posicionada em cima da roda de tração, no caso do caminhão de lixo é assim, né? Se estiver posicionada em cima da roda de tração, aqui, ó, na hora que ele começar a subir, ele vai aumentar a massa, vai aumentar o atrito, beleza, não tem problema. E daí aumenta essa força aqui e consegue levantar. Agora, se for colocado na roda que não é de tração, daí vai aumentar o deslizamento. Isso é comum, Fernando. Isso é comum acontecer, muito mais do que você imagina. Quer ver? Ó? O que acontece? Meu amigo, é o seguinte, esse caminhão aqui, esse baú aqui que eu estou te mandando, esse caminhão aqui da TRI, o baú, se você pegar o Constellation aí, o cálculo do baú, o tamanho do baú dele tem que ser 8,30 metros, por exemplo. É mais ou menos o que dá os caminhões, tá? 8,30 metros, 8,40 metros, mas ninguém faz 8,30 metros, 8,40 metros, as implementadoras têm baú tamanho padrão. Aí o cara, não, eu quero colocar um baú de 10,5. Você consegue colocar baú de 10,5 no caminhão desse sem ter que jogar o eixo para trás. A legislação até permite, tá? Só que você joga o centro do baú, vai para trás. Aí o cara quando vai arrumar carga, ele sempre foi educado que o meio do baú é o lugar que ele tem que colocar as cargas mais pesadas. Então, aí o que o cara coloca a carga pesada lá atrás, longe do eixo de tração. Ou mais para trás, isso diminui o atrito. E aí o caminhão fica, fica uma bosta. Porque está fora do padrão normal. Então, na hora de carregar, ele tem que pensar se o entre-eixo foi alongado ou não. Isso, né, cara? Exatamente. Tem como... Mas é que eles erram. Imagina que o cara olha esse caminhão ali, Fernando, aqui, se ele pôr o baú de fábrica, estou dando um exemplo qualquer, o balanço traseiro vai dar 1,5 metro. E a legislação permite que ele chegue até 3,5 no balanço traseiro. Aí ele fala, então eu vou colocar... Eu vou ter que colocar um baú de 8,5, vou colocar um baú de 10,5. Eu não preciso mexer no eixo. Aí ele joga o centro do baú lá para trás. Só que ele se esquece que na hora que... distribui a carga, ele coloca num ponto médio. Ele deveria ter colocar mais para frente então, mas eles não sabem, eles não fazem. Não fazem, é uma merda.
Não, e tem uma coisa, ainda se for transportadora, leva todo tipo de carga, né? Mas Se for uma fracionado, aplicação sim. específica, Mas imagina que você pega uma transportadora que a carga é toda padrão, né? Caixinha bonitinha, arrumadinha. E o cara vai colocar exatamente o peso que ele pode colocar nesse caminhão aqui para ele fechar com 23 toneladas, toda distribuída. O eixo de tração vai estar com menos carga do que deveria de estar. É verdade, mesmo que seja uma distribuição homogênea, você vai colocar o ponto médio da carga lá para trás. Vai ser, o ponto de equilíbrio do caminhão vai ser diferente do ponto de equilíbrio do furgão. Exatamente. Ele tem que ficar próximo para ser o ideal. Exatamente. Cara, eles fazem tanta... Tem gente que compra um baú, e quando você pega um caminhão 8x2, se você fizer o cálculo do tamanho de um baú de um caminhão 8x2, ele tem que ser menor. Porque quando ele tem aquele eixo, o segundo eixo direcional, significa que você quer mudar o centro de gravidade lá para frente. Por que você põe o segundo eixo direcional? Para colocar mais peso. Mais peso aonde? Sim. Na frente. Aí os caras, em vez de colocar... se você pegar um caminhão desse aqui, o baú desse caminhão aqui é 8,5 metros. Se for um 8x2, vai dar 8 metros. Ele fica menor. E ele é baixinho assim mesmo ou é só essa característica desse aqui em particular? Você fala no comprimento do baú? Não, eu digo na altura dele. Para mim tá parecendo um pouco mais baixo. Não, também é normal. Não, é normal. Não, tá normal. Talvez aquela grade lateral para não entrar moto ali, ó, bicicleta, ela dá aquela proteção. Mas aí um caminhão 8x2 é caminhão para 8 metros de baú. Os caras põem baú de 11,5. Eu tenho um colega que trabalha com móveis aqui em Ponta Grossa, e os caminhões deles têm 10 metros, 10 metros e meio, e daí, mas a carga deles é leve, aí não muda. Peso. Aí não muda, aí não adianta, eles podem distribuir a massa do jeito que for, que o caminhão vai dar conta. É. O meu pai também, quando trabalhava, nós tínhamos um caminhão para ir para buscar biscoito de polvilho. Aí você imagina, biscoito de polvilho é leve, né? Uhum. A gente nunca rodou com caminhão pesado. Quando colocava peso, era peso de doce que colocava em cima do caminhão, sabe? Uhum. Mas assim, o que acontece é que naquela aplicação não fazia diferença, mas eu nunca parei para pensar que o caminhão mais... Porque para nós sempre o problema era volume, né? Uhum. Então você tinha que carregar bastante volume e a massa não importava porque era tão leve que não ia afetar a posição. Daí, agora pensando bem, se for, por exemplo, uma carga de pilha e o cara distribuir mal, uma carga de bateria de carro, por exemplo, cara, isso tem um impacto até no consumo do caminhão. Sim, com certeza. Basta pensar assim, se o caminhão com baú e tudo, você fez o conta, ele sobrou 12 mil quilos de carga, ele colocar 12 mil quilos de carga certinho, ainda que toda homogênea a carga seja, mas o baú está maior do que, o centro do baú está distante do centro de gravidade, ele vai reduzir o atrito. Cara, e o pessoal tem dificuldade de entender isso, eu não entendia física nesse sentido. Eu sabia dessas coisas, eu sabia, mas atrito não... Uhum. Cara, eu falo, cara, isso não podem fazer isso, mas não adianta, Fernando. Aí o caminhão gasta, o caminhão tá passarinheiro, claro, ele fica levantando. Você reclama de tudo. Mesmo no reto, não é só na subida que ele vai perder desempenho. No reto também ele vai perder desempenho porque vai aumentar o arraste, vai aumentar o deslizamento, né? Sim. Daí ele vai gastar combustível para ficar patinando no mesmo lugar. Ele vai ter que compensar isso indo para mais, gastando mais combustível para rodagem. A distribuição de massa tem que ser de acordo com o centro de massa do caminhão. E a carga, independente do tamanho do furgão, tem que simular o centro de massa da rodagem do caminhão. Por conta da posição da roda de tração. Bem, isso tudo que a gente falou aqui hoje, você gravou? Gravei. Daí podemos continuar. Veja, semana que vem eu tô de boa. Semana que vem, segunda e terça eu não posso. Posso amanhã, de repente. Amanhã ou domingo amanhã, eu posso. Às 8 horas eu consigo. Então, não sei. Às 8 horas. Pode ser, de repente. Das 8 às 9. Pode ser. Vamos, me manda um zap, eu te confirmo. A princípio acho que dá. Tá. Senão a gente faz domingo. De tarde, porque às vezes tem algum aluno ou outro que desiste,